Aliviado agora? Oi, boa noite. Obrigado pelo convite. Agora estou aliviado, né, por estar aqui com a família, conseguir sair do país, da Ucrânia, que a situação realmente está muito difícil. É até difícil explicar com palavras o que está acontecendo lá, só mesmo vivenciando, né, que é o grande problema que está lá e o perigo para a população. E, por outro lado, ainda angustiado, porque a gente deixou lá, ainda tem brasileiros que não saíram de lá. Eu vi da embaixada aqui cerca de 100 brasileiros ainda estão na Ucrânia, e também os amigos ucranianos, né, que estão lá e não podem sair. Né, eles só podem sair mulher e criança, então eles são obrigados a ficar no país. Eu queria, por favor, que você nos relatasse justamente como foi essa saída. Primeiro, vocês estavam num bunker, num hotel. E aí, depois, como foi esse processo de volta, uma viagem até a fronteira? Partiram da França para cá, não foi isso, Luciano? Isso, a gente ficou no bunker do hotel que concentra o Shakhtar quando joga em Kiev. Logo que teve o alarme, né? O alarme não, nós fomos avisados de quarta para quinta que às 5h40 da manhã que estava sendo bombardeado Kiev e estava sendo invadida a Ucrânia. O clube mandou uma mensagem, pediu para a gente pegar só uma mala, uma mochila, coisa pequena, ir para o hotel que eles concentram, e nós achávamos que de lá teria um plano de saída. Mas, na verdade, eles pediram para ir para esse hotel, porque tem um bunker lá embaixo, e a gente ficou lá, foi esperando a embaixada tomar uma decisão, a gente entrava em contato com a embaixada e não tinha um plano, não tinha nada. O tempo foi passando e a gente foi ficando lá e foi piorando a situação, porque esse hotel na região central, justamente onde um dos alvos dos ataques das tropas russas. Perfeito. O Garrafa, o Luciano Rosa à nossa disposição, o Chico também. Não, primeiro, muito satisfeito, né, Luciano, que você e alguns brasileiros já conseguiram retornar, sair dessa situação que ela nunca foi palpável para nenhum de nós. É uma novidade para todos nós, principalmente para vocês que viveram. Agora, a pergunta que fica nesse momento é porque a guerra ela veio se anunciando. Claro, vocês tinham um compromisso profissional lá na Ucrânia. Em algum momento não se pensou da possibilidade de se antecipar essa saída, já que era quase que certeza que a Rússia invadiria a Ucrânia? Não houve essa possibilidade de uma antecipação, conversar com o clube, pedir uma liberação até que esse conflito fosse solucionado para que vocês voltassem ao trabalho de uma forma mais tranquila e não passassem pelo que passaram? Boa noite. Sim, boa noite. Sim, foi discutido, né, que nós estávamos na intertemporada na Turquia, em Antalya. Teve uma reunião entre os atletas, os jogadores e a direção do clube. Foram colocadas todas as possibilidades, se com guerra ou sem guerra, qual seria o plano. Eles falaram que tinha um plano, eu não participei dessa reunião, falaram com os atletas, que tinha um plano caso houvesse uma invasão, que demoraria para chegar a Kiev, que é onde nós treinamos, e que daria tempo suficiente para ter a saída do país. Por outro lado, o tempo todo, nenhum ucraniano acreditava que ia ter invasão. Nenhum. Com quem você conversava, não ia ter invasão. Para eles, ia ter, se tivesse alguma invasão, na verdade, e seria na região que eles já tem uma ocupação russa, que é ali de Donbas, na Crimeia, e não que seria uma invasão de todo o país. Então, houve essa reunião. Nós, na semana passada, de segunda para terça, aumentaram as tensões. A gente ouvia das pessoas que são acostumadas com essa situação, pessoas que os jogadores que estão lá mais tempo entraram em contato e após o pronunciamento do Putin na terça-feira, a gente já sabia que a qualquer momento ia ter invasão. E a gente já estava até antevendo, já estava preparando uma saída para na quarta-feira, uma reserva assim, pelo menos de uma passagem, mesmo que não fosse utilizar. Porém, de quarta para quinta, nós fomos acordados que já tinha bombas em Kiev, nós escutamos as bombas lá do nosso condomínio que a gente mora e tivemos que sair às pressas. A própria embaixada brasileira sempre falava que podia manter a calma, que não tinha risco de invasão. Então, a gente tinha essas informações de algumas pessoas que a invasão poderia acontecer e na nossa própria embaixada aqui, para ficar tranquilo,
não tinha indícios de invasão, e também dos próprios ucranianos, que não acreditavam nessa invasão. E, logicamente, a gente tinha um compromisso profissional lá com o clube e com as pessoas. Chico. Luciano, boa noite. Boa Fico noite. feliz de ver você aqui junto com a gente de novo, né? Obrigado. Um brasileiro fora dessa guerra, que a gente não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Principalmente vocês que estavam lá trabalhando. E eu te pergunto o seguinte, o que ficou dessa guerra para você? Você chegou a ver mortos, você chegou a ver batalhas, tiroteios? Como é que ficou isso na sua cabeça? Bom, o tempo que nós ficamos nesse bunker foi uma situação bastante difícil para todos nós. A gente ficou lá, eram cerca de 40, 41 brasileiros, não só brasileiros, também tinha 2 uruguaios, não eram só atletas do clube, tinham 2 atletas do Dínamo, um deles é uruguaio, que soube que nós estávamos lá e foram para lá conosco, e alguns outros brasileiros que não eram atletas, fora os familiares, que pediram uma ajuda e a gente, logicamente, que abriu as portas do hotel, porque o hotel estava fechado, só recebia jornalista no máximo, então ficou lá também com a gente. Então, ficar lá dentro muito tempo, nessa situação, quando a gente saía do bunker para ir ao banheiro, escutava as bombas, cada vez mais perto, escutava o barulho de tiros, né? Então, a gente mais ouviu do que viu, na verdade. A gente não sabia o que estava ocorrendo lá fora. Quem trazia as informações eram jornalistas estrangeiros, de uma americana e uma equipe da Inglaterra, que eles iam para a rua e eles iam até nos explicando como que era uma guerra. Eles já tinham participação em mais de 10 guerras. Então, a gente tinha informação real do que estava acontecendo por eles. E a gente não conseguia ver isso, ver a batalha, né? Possíveis mortos que estivessem na rua. Então, a situação nossa era sempre tensa. A gente não sabia o que estava acontecendo lá e, ao mesmo tempo, a gente queria sair dali. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava a situação. A gente pedia para a embaixada alguma solução. A gente viu a embaixada de Portugal levar os portugueses embora de uma forma rápida, no mesmo dia que começou o combate. A de Israel fez a mesma coisa. A gente acreditava que a gente também ia ter uma solução. E a solução foi dada pela UEFA. O presidente da UEFA entrou em contato com o Júnior Moraes e ele deu essa solução. Ele deu suporte de saída do hotel para a estação, deu suporte após a estação para a Moldávia, até chegar na Romênia. Ele fez contatos com as federações com suporte para a gente poder fazer essa saída. Então, visualizar, ver mesmo essa parte da batalha, a gente não viu, porque quando foi definida a saída, que foi coisa rápida, foi uma decisão de 5 minutos, que tinha que ser naquele momento, que não tinha um cessar-fogo naquele momento, o próprio suporte que foi dado pela Federação Ucraniana, junto à UEFA, foi um trajeto que não tinha batalha até o trem. E era isso que a gente queria, porque nós não conhecemos ali, não sabíamos onde tinha batalha, não tínhamos saído na rua. Então, as imagens que ficam não são as imagens, e sim o que a gente passou lá dentro, escutando os sons, vendo as notícias, a angústia de saber que estavam chegando ali perto e que cada vez era mais difícil sair. Que quando as tropas entrassem na região central de Kiev, a gente não tinha mais como sair dali. Imagino a sensação de medo, de terror diante dessa situação. Pensando em futuro, para a gente encerrar, Luciano, o que passa na cabeça de vocês? Até porque acho que vocês não conseguem nem acessar o dinheiro do pagamento do contrato, já que não é possível fazer transações internacionais da Ucrânia. Então, como é que está a sua expectativa em termos de futuro? Então, a minha expectativa particularmente, eu estava no clube, foi em setembro, quando eu saí do Corinthians, com o Júnior Moraes, ele tratou lá conosco, lá no Corinthians, fez um convite para ir com ele finalizar o tratamento, porque ele tinha que voltar a jogar até para renovar o contrato, que se encerraria em dezembro. Aí deu certo, ele voltou a jogar, ele renovou o contrato por mais 6 meses, fomos para a pré-temporada e eu iniciei agora uma fase no clube, uma fase verdadeira, com todos os jogadores, com as avaliações, criar a metodologia que a gente usava lá no Lab R9, lá no Corinthians. Então essa era a ideia, esse era o plano para esse ano, né, para o Shakhtar. Agora, para ser bem sincero, eu só queria voltar para o Brasil,